Graça e paz, queridos irmãos. Eu me chamo Carla, sou uma das líderes do Ministério Vida Cristã no setor Bueno. Eu estou aqui para declarar uma verdade na sua vida no nosso 13º dia de campanha. Você pode prosperar em tempos de crise. Isso parece ser meio contraditório, não é verdade? Como prosperar em tempos de crise? Mas a lógica de Deus é sempre a lógica da fé, nunca é a lógica das circunstâncias. E nós, como filhos de Deus, nós precisamos aprender a desfrutar dessa realidade no tempo presente. Lá em Gênesis, capítulo 26, verso 12, diz assim: semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoara. Nós podemos ver essa realidade de prosperar em tempos de crise nessa história de Isaque. No capítulo 26, do verso 1 ao 14, nós vamos ver relatado aqui, em tempos de crise, a história de um homem chamado Isaque. Isaque viveu um tempo de fome e ele decidiu ir para Gerar, em busca do rei Abimeleque, descer para a terra dos filisteus. A palavra de Deus fala que o Senhor adverte Isaque que ele não desça para o Egito, mas que ele ouça todas as palavras que o Senhor tinha para falar com ele. O Senhor iria abençoá-lo de forma sobrenatural, o Senhor iria através dele abençoar as nações da terra, como ele havia prometido a Abraão, seu pai. Então ele deveria ouvir a palavra do Senhor e ter cuidado em fazer tudo que o Senhor orientava. Isaque fez assim, ele desceu para essa terra e ouviu a voz do Senhor. Mas houve uma situação ali, naquele contexto. Isaque, casado com Rebeca, ficou com muito medo de que os homens daquela terra, da terra dos filisteus, matassem Isaque por causa da sua esposa. Então ele disse que Rebeca era sua irmã. Ela era uma mulher muito linda, então ele tinha medo que isso acontecesse. Só que a história fala que, passado alguns dias, o rei Abimeleque observou que Isaque acariciava Rebeca de uma forma muito íntima. Então aquilo demonstrava que ele não era irmão de Rebeca, mas seu esposo. Então o rei Abimeleque mandou chamar Isaque, e Isaque não negou. Ele falou que realmente Rebeca era sua esposa, mas que ele ficou com medo que os homens o matassem. E aí o rei Abimeleque fez uma severa advertência para Isaque, porque se algum homem da terra tivesse abusado de Rebeca, isso implicaria em consequências graves para a terra dos filisteus. Então o rei resolve chamar todas as pessoas da terra e falar que Rebeca e Isaque seriam protegidos naquele lugar e que ninguém deveria tocar nos dois. Passado isso, Isaque começou a semear naquela terra e o Senhor abençoou ele fartamente. Abençoou muitíssimo a semeadura de Isaque. A palavra de Deus ainda fala que ele se enriqueceu naquele lugar. Queridos, essa história demonstra muito bem como o Senhor abençoou os seus filhos em tempos de crise. Isaque era um herdeiro e ele tipifica para nós um cristão da nova aliança. Alguém que não conquistou, mas foi extremamente abençoado pelo Pai. Sendo assim, nós estamos em Cristo Jesus pela fé e nós somos descendentes e nos tornamos descendentes de Abraão. E como herdeiro das promessas, nós podemos prosperar em tempos de crise. Mas quais princípios fizeram com que Isaque prosperasse no tempo de crise a partir desta história? Primeiro, a herança é nossa, mesmo que nós não estejamos na posse dela. Amados, a palavra de Deus fala que Deus falou para Isaque que o daria aquela terra. Perceba que o rei daquela terra era Abimeleque, mas o proprietário era Deus. Era do desejo de Deus abençoar Isaque daquela forma e fazê-lo prosperar.
o que eu percebo aqui? Nós somos filhos de Deus e essa mesma promessa, ela foi conquistada por Cristo Jesus ali na cruz. Então ela é para mim e para você. Nós temos uma herança e na posse dessa herança o Senhor dará graça abundante para nós. Então nós podemos prosperar mesmo em tempos de crise. A segunda coisa que eu percebo aqui, o segundo princípio, é que o Senhor falou para Isaac: não desça para o Egito. Queridos, o Egito, ele tipifica o cristão que anda por vista. Ele tipifica aquela pessoa que anda na dependência do seu próprio braço, do seu próprio trabalho. É aquele cristão que não sabe olhar para os céus e ver que a sua provisão vem do Senhor. Mas Israel, em contrapartida, a terra de Israel é aquela terra em que as pessoas semeiam e olham para o céu quando semeiam. É aquela terra que as pessoas andam pela fé. É aquela terra que as pessoas percebem que elas precisam e dependem do Senhor Jesus. Amados, prosperidade em tempos de crise só acontece pelo sobrenatural do Senhor. Não é na nossa força, não é olhando para as circunstâncias, mas é porque confiamos que o Senhor pode nos abençoar e Ele então faz com que nós venhamos a prosperar em tempos de crise. Nós vemos também aqui outro princípio. Isaac foi abençoado apesar de suas falhas. Nós também somos abençoados apesar de suas falhas. Perceba que no texto, Isaac mentiu para o rei Abimeleque. Ele afirmou que Rebeca era sua irmã e não a sua esposa. Talvez você pode pensar assim, mas por que Deus o abençoou se ele errou tanto? Amados, Isaac ele foi tomado pelo medo, mas ele era filho. E mesmo sendo tomado pelo medo e sendo filho do Senhor, o Senhor o abençoou porque ele era filho. Perceba, eu não estou levantando a bandeira do erro, do pecado, porque quando nós estamos em Cristo Jesus pela fé, as nossas vidas vão sendo transformadas. Mas nós vamos falhar. Há momentos da nossa vida que nós vamos errar, mas nós precisamos estar confiantes na promessa do Salmo 23, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Amados, quem procura o caminho do vale da sombra da morte somos nós, muitas vezes com os nossos erros, com as nossas decisões, mas a palavra de Deus nos garante que o Senhor está conosco mesmo nesses dias. O Senhor esteve com Isaac, mesmo na sua falha. Ele não é um Deus que nos abandona, Ele não é um pai que nos abandona. Se nós olharmos para a história do filho pródigo, nós vamos perceber a mesma coisa. Aquele filho errou. Ele quem deixou a presença do pai. Não foi o pai que mandou aquele filho embora. E sabe que quando veio a crise da fome, quando ele já tinha gastado toda a herança, todo o dinheiro do pai, longe do pai, quando veio a fome, a crise foi favorável para aquele jovem, porque a crise fez com que ele caísse em si, ele se arrependesse e percebesse que ele dependia totalmente do pai. E sabe o que a palavra de Deus ainda fala? Que quando aquele jovem compareceu de volta à casa do seu pai, ele o acolheu, ele o recebeu com alegria e ainda ofereceu uma mesa farta. Por quê, queridos? Porque o Senhor não nos trata com base nos nossos erros. Ele nos trata com base na obra de Cristo Jesus. Então, quando Ele nos olha, Ele olha para Cristo e não para nós, porque nós estamos debaixo do sangue do Seu Filho. E isso é uma promessa maravilhosa, porque nós podemos confiar que o Senhor está conosco, mesmo quando nós falhamos, e Ele mesmo nos conduz a essa situação de cairmos em si, de nos arrependermos, e aí Ele nos prospera, porque Ele é um Pai de amor.
O quarto princípio que eu percebo é que Isaac foi abençoado apesar das circunstâncias. Nós somos abençoados apesar das circunstâncias. Perceba que o texto falava que havia um tempo de fome, e mesmo em um tempo de fome, Deus abençoou sobrenaturalmente a semente de Isaac. Ele foi abençoado. Queridos, eu percebo que Deus é muito mais glorificado quanto mais satisfeito nós estamos nele. Isaac dependeu do Senhor naquela situação, porque num tempo de fome não haveria recursos humanos que fizessem uma colheita prosperar, mas Deus o abençoou sobrenaturalmente. E o quinto e último princípio que eu percebo aqui é que nós somos abençoados porque semeamos. Isaac foi abençoado porque semeou. Mas sabe algo tremendo que eu vejo também? A semente, ela não parte de nós. O próprio Senhor, com a sua graça, nos dá a semente, e aí nós podemos lançar essas sementes, nós podemos lançar na terra e o Senhor abençoa. O lavrador, quando ele lança a semente, querido, ele depende completamente que Deus mande a chuva e faça a semente crescer. Então Deus tem esse prazer em nos abençoar quando nós lançamos a semente. Nós não merecemos, mas Ele faz, porque é da natureza dele abençoar os seus filhos. Isso é graça, isso é fé, isso é favor. E eu quero te convidar nessa hora a andar debaixo do favor do Senhor e acreditar e crer no seu coração que você pode prosperar em tempos de crise. Amém, amados? Nós vamos orar. Senhor, eu abençoo, Pai, cada um dos nossos ouvintes nessa hora. Pai, nós sabemos que a graça do Senhor, ó Pai, é quem nos faz prosperar em tempos de crise. Senhor, nos ajuda a viver nessa realidade no tempo presente e como filhos do Senhor, dependemos, ó Pai, da Tua provisão, do Teu cuidado. Pai amado, crendo que a Tua presença está conosco, Pai, e que o Senhor abrirá caminhos no meio do deserto, ainda que estejamos vivendo dias muito difíceis, mas o Senhor está com aqueles que te amam, e o Senhor está com a Tua igreja e com Teus filhos, em nome de Jesus. Deus abençoe você. Amém.